Pessoal, nessa exposição de hoje, eu gostaria de pontuar a diferença entre o trabalho de um psiquiatra, de um psicólogo e de um coach. Só pontuar que vocês podem estar achando estranho aí escrito coaches, tá? Coaches é o plural, tá? Da palavra inglesa coach. Se termina com CH e para indicar o plural a gente termina com ES. Bom, em primeiro lugar eu vou falar sobre a relação entre o trabalho de psiquiatra, o trabalho de um psiquiatra e o trabalho de um psicólogo. Para quem não sabe, o psiquiatra é um médico, né, formado em medicina, em que levou os estudos, né, a ênfase foi voltada para esse trabalho da mente, né, através de especializações e tudo mais. Então ele se torna um psiquiatra, né, uma especialidade, assim como a especialidade dos ortopedistas, otorrinos, pediatras. Então ele optou por essa questão da mente, a psiquiatria. Bom, dentre essa questão do trabalho do psiquiatra e o psicólogo, é fato que os dois trabalham com a mente, correto? Bom, no Brasil há uma diferença em que psiquiatras eles podem receitar medicamentos e os psicólogos não podem. Existem outros países que isso é mais flexível, mas aqui do Brasil não se pode um psicólogo receitar um medicamento. Muito embora isso não signifique que um psicólogo ele não deva saber, né? Ele deve saber o que cada medicamento que um psiquiatra receitou ao paciente dele faz, para que é esse medicamento, se há efeitos colaterais ou não. Um psicólogo é treinado para saber disso, tá? Existe uma disciplina na nossa faculdade de psicologia, a psicofarmacologia, em que fala sobre isso. Então o psicólogo ele é obrigado a saber essa questão, tá? Bom, existem também alguns tipos de preconceitos em relação às profissões dentro da própria classe profissional, né? O que é um absurdo, né? A pessoa estuda justamente para saber dessas coisas e existe o senso comum, né? O que as pessoas comuns pensam a respeito. Então, existe o preconceito dentro da própria classe e com as pessoas comuns eu vou explicar um pouco cada uma delas. Bom, entre o preconceito do senso comum, aliás, vamos começar pelo senso comum primeiro, é muito comum que as pessoas acreditem que, eu vou falar bem popularmente, tá? Não estou falando nenhuma palavra técnica nem nada, não estou quebrando o politicamente correto de propósito, nada, tá? Só para que fique mais claro. Então, as pessoas comuns têm o costume de dizer o seguinte: olha, o fulano ali é doidinho, é maluquinho, por que ele não procura um psicólogo? Não, aí outra pessoa pode responder, o outro não é um doidinho, não é um maluco de pedra, isso sim, ele precisa de um psiquiatra. Então, a gente percebe... eles falam isso na frente dos psicólogos, né? Já falaram na minha frente várias vezes. Você quer deixar um psicólogo maluco, você falar isso. O caso é complicado, é para psiquiatra. Isso daí você está praticamente menosprezando, ali, diminuindo o trabalho do psicólogo na cara dele, né? Então, essa fantasia de que casos simples, comuns, são enviados para o psicólogo, como se o psicólogo fosse uma espécie de psiquiatra júnior, né? E um caso complicado de verdade, pesado, aí tem que ser levado para o psiquiatra. Então, eles não compreendem o trabalho realmente, né? E tudo bem eles não compreenderem, afinal, estou dizendo senso comum, são pessoas comuns, né? Então, eles não... Mas, assim, isso não exime o fato de que eu acredito que, por exemplo, o Conselho de Psicologia caberia fazer campanhas públicas e tudo mais, né? Mas, enfim.
Então eles não compreendem ali o sistema, como que é feito cada trabalho, para que cada trabalho é mais adequado, né? Então, assim, por exemplo, há alguns casos em que é necessário realmente que o paciente ali, né, em questão, ele realmente precise de um medicamento. Até mesmo para ele ser atendido por esse psicólogo, né? Caso de depressão grave, por exemplo, é uma delas. Então, qual foi o treinamento que esse psiquiatra recebeu? Ele recebeu, sempre falando grosso modo, tá? Mas ele recebeu um treinamento para que você relate o problema para ele e ele comece a raciocinar a partir dessa questão farmacológica. Qual é o melhor medicamento ou tratamento mais adequado ali para aquela questão em específico, né? Então, é uma coisa mais voltada para o lado biológico, em que você tem um problema, você aponta uma solução específica ali para o paciente parar de emitir aqueles sintomas, né? Por exemplo, a pessoa está nervosa, vai lá, toma um calmante. É um exemplo. Já o psicólogo, eu já fiz exposições sobre isso aqui nos meus canais, ele recebe uma formação totalmente voltada para 3 áreas, que é o símbolo da psicologia explica isso, que são as áreas biopsicossociais. Eu já fiz uma crítica aqui, né, falando que muitos psicólogos se preocupam corretamente com a parte psicossocial. Isso é correto se preocupar, como diz o Tridente, mas e a parte biológica? Então parece até que os psicólogos estão reforçando essa questão, né? Porque acabam relegando totalmente essa parte biológica pro médico, sem se preocupar com ela, né? Pro psiquiatra. Então, o psicólogo ele vai procurar tratar a raiz do comportamento do problema. Quais são as crenças que estão levando o paciente a emitir aquele comportamento? Estresse, ansiedade, depressão. O que originou isso? Por que isso acontece? Quais são as crenças, as ideias, pensamentos que estão alimentando esse sintoma, essa depressão, essa ansiedade? Então você perceba que o psicólogo ele vai além daquele sintoma aparente, ele vai tentar chegar à raiz do problema, né? A causa do problema. Enquanto um psiquiatra, ele meio que procura acessar o problema ali na hora, na tua frente, né? Você está com tremedeira, toma esse remédio que você vai parar de tremer. Você está nervoso, toma esse aqui que vai te acalmar. Pronto, acabou. É lógico que se o paciente está emitindo ideias, pensamentos que vão fazer com que ele seja sempre alimentado para que ele sempre continue ansioso ou depressivo, alguma coisa desse tipo, então ele vai precisar ficar tomando remédio todos os dias. Por quanto tempo? Se ele tem essa crença muito forte, por toda a vida. Todos os remédios eles têm efeitos colaterais, né? E depois o médico ele tem que lidar com esses efeitos colaterais, às vezes até receitando novos remédios. Isso aqui não é uma crítica ao trabalho do psiquiatra, tá? Eu só estou meio que pincelando por cima como é feito. Então, o que você deduz de tudo isso que eu estou te falando? Que o trabalho do psiquiatra e do psicólogo não é o mesmo. São trabalhos diferentes. Em que então não existe essa gradação, né? Um psicólogo é um psiquiatra menor. Ou o psiquiatra é um psicólogo mais importante, sabe? Ele está acima. São trabalhos diferentes que fazem coisas diferentes e se complementam. Guardem bem essa palavra que eu estou falando. Eles se complementam, esses trabalhos. Um precisa do outro. E assim como o senso comum nutre preconceitos, como eu falei, entre a classe profissional também. Isso para mim já é comprovado, eu já vi acontecer muito. Colegas relatando, eu trabalhei há alguns anos em planos de saúde, eu vejo isso, tá? Até eles admitem mesmo.
Alguns acabam caindo naquele senso comum, eu estou dizendo os psiquiatras, de que psicólogos só dão conselhos, né? Então, o que eles pensam? Para que é que eu vou encaminhar para um psicólogo para ele ficar dando conselhos do que ele acha da vida do outro? Eu mesmo vou pegar e vou falar o que eu acho da vida do outro. Eu mesmo vou dar o conselho. Então, as maiores bizarrices acontecem, né? O cara fala o que ele acha, ele dá palpite na vida do paciente, fora receitar o remédio, que seria o papel dele. E aí ele fica dando conselhos para a vida do paciente de acordo com os próprios problemas dele, os próprios traumas dele, os próprios... Enfim, as coisas mais absurdas. Eu posso dar um exemplo, por exemplo, o paciente chega e fala que está com problema com a mulher fala, por exemplo, que está com problema com o marido, né? E ele fala, olha, você precisa transar mais com seu marido. Nenhum casamento se sustenta se não tem sexo. Vai lá e transa mais com ele. E não sabe por que essa mulher não tem mais relações com o marido, de quem é a culpa, se aconteceu algum problema mais grave, né? Ou seja, isso daí realmente ele está fazendo ele está pegando o preconceito que ele tem com o psicólogo e está agindo da mesma maneira, de acordo com esse preconceito. O psicólogo dá conselho, eu vou dar aqui o meu conselho. Eles não receberam treinamento para isso na graduação deles, para o aconselhamento, para tentar chegar nessas causas de crenças e ideias, não receberam. Por isso que eu disse que a relação entre psicólogo e psiquiatra é de complemento, os trabalhos se complementam, tá? Um não substitui o outro. Da mesma maneira que um psicólogo é proibido de receitar medicamento, deveria ser proibido que o psiquiatra falasse asneiras para o paciente. Ele não tem essa formação, ele não aprendeu a fazer isso, né? Aprendeu a dar conselho? De novo, muito preconceito, tá? O psicólogo não fica dando conselhos. Ele analisa o discurso do paciente, as crenças e ideias do paciente, isso que é a realidade. E depois ele devolve a pergunta, ele faz o paciente raciocinar, ele faz o paciente encontrar a melhor saída, a melhor solução, de acordo com diversas técnicas de diversas escolas e abordagens. Afinal, não é uma graduação de 3 ou 4 anos, não, pessoal. É uma graduação de 5 anos. 5 anos de faculdade, mais a pós-especialização. Na própria graduação, a gente tem aula de segunda a sábado, que se talvez não tivesse essas aulas de sábado, seriam aí mais um ano ou um ano e meio de aulas, né, para se formar. Então, tem isso. O psiquiatra tentando pegar o trabalho do psicólogo diminuindo. Bom, passando agora para a área do coach, o que o coach seria? Primeiro, essa palavra em inglês a gente tem que saber o significado. Coach é treinador, tá? Então, o coach seria um treinador. Vocês aprenderam aqui que quem trata essa questão de comportamento, de rotina, de hábito, de crenças, é o psicólogo. É muito comum, por exemplo, que em determinadas problemáticas o paciente ele precise modificar completamente o estilo de vida dele. Como, por exemplo, na depressão. Há uma causa multifatorial na depressão. Eu até costumo brincar. Eu vou no psicólogo e o psicólogo fala que o meu problema da minha depressão é por causa disso, outro por causa disso, outro por causa disso, outro por causa daquilo outro. Qual que está certo? Todos. Agora, eles começam a errar se eles falam que a causa da sua depressão é X e nada mais, tá? A causa da depressão é multifatorial e precisa de uma mudança de pensamentos, de ideias, de crenças, de hábitos, de comportamentos. Então tem que mudar todo o estilo de vida do paciente. Uma vez que você fez todo o trabalho que é demorado, tá, de mudar as crenças, as ideias, conscientizar o paciente do porquê ele precisa mudar de vida, às vezes, na maior parte das vezes, aliás, o paciente só retorna para o consultório para uma manutenção, que você está fazendo exercício físico corretamente, você está se alimentando bem, não, dessa vez eu recaí, não, agora eu estou mantendo, tá? Tudo isso, por exemplo, um coaching poderia fazer, tá bom?
É a mesma coisa que quando você vai numa academia e você vai aprender a mexer num aparelho. Na primeira vez que você vai aprender, o próprio nome diz, aprender a mexer no aparelho. O cara tem que te ensinar, né, o instrutor, o educador físico, como é que funciona aquele aparelho, como você executa o movimento. Depois ele não vai ficar em toda vez que você voltar para a academia falando como é que funciona o aparelho. Ele simplesmente vai ficar ali te supervisionando, te motivando, né? Enfim, você não vai precisar aprender a mexer no aparelho para realmente fazer exercício. Você já vai fazer o exercício diretamente, vai consumir menos tempo, né? O tempo da explicação já não precisa mais. Então, o coaching pode servir disso. Você já está consciente que você precisa mudar o estilo de vida e você vai lá e pode dar andamento à sua depressão, né? Na fase de manutenção, né? Com o coaching. E aí vocês lembram que eu falei que, por exemplo, um psicólogo ele não pode receitar medicamento e que um psiquiatra não deve aconselhar o paciente porque ele não tem técnica para isso? Mas que em muitos casos um psicólogo precisa do psiquiatra, o psiquiatra precisa do psicólogo, ou seja, um não pode fazer o trabalho do outro, mas um precisa para tratar o paciente de acordo do trabalho do outro. Então, os trabalhos são complementares. Eu falei para vocês decorarem essa palavra, complemento. Agora, o trabalho de um psicólogo e de um coaching é um trabalho complementar? Não necessariamente. Aí, realmente, são trabalhos diferentes, tá? Essa fase de andamento, de manutenção, o psicólogo pode fazer normalmente, que pode continuar recebendo, como eu falei, o paciente no consultório dele, para ver como que está, se esses novos hábitos que o paciente adquiriu, se ele continua mantendo ou não. Então, poderia dispensar aí o trabalho do coaching. E se a pessoa procurar primeiro coaching, consegue se tratar de depressão, por exemplo? Os coaches, eu vejo a maior parte que é inconsequente, acaba dizendo que sim, tá? Mas como eu falei, aí eles também não têm formação para isso, não receberam essa formação. Como um psiquiatra e um psicólogo recebeu uma formação universitária para isso, né? Para entender toda a complexidade da doença, né? Da depressão. Mas eu vejo muitos afirmando que sim, ou seja, querendo substituir o trabalho do psiquiatra e do psicólogo também, sendo que a parte mais adequada para eles trabalharem seriam nessa parte de manutenção, tá? Que o psicólogo também poderia estar fazendo. Então, não chega nem a ser um trabalho complementar. Não, de certa maneira, não tem uma ligação nesse sentido, tá? Lembrando que o trabalho de coaching ficou muito evidente no Brasil a partir dos anos 2000, em que houve um boom de coachings por aí, em que, principalmente porque começou a surgir curso de coaching em tudo quanto é lugar, né? O que também é para se desconfiar. É a mesma coisa desse pessoal do marketing digital, em que você não sabe o que o cara vende, mas ele fala que ele ficou rico com marketing digital, então ele vai te ensinar a ser rico também com marketing digital, vendendo um curso para ser vendedor, né? E aí fica aquela questão, por que você não começa a vender as suas coisas e fica milionário por conta própria, mas você quer ficar milionário vendendo um curso para ensinar as pessoas a ficarem milionários, né? Então, a maior parte dessas pessoas aí, elas não ganham dinheiro sendo coaches, mas eles querem ensinar as outras pessoas a serem coach, né? Já é meio estranho. E esses cursos aí não são cursos de universidades, de faculdades, tá? Qualquer pessoa pode se autoproclamar professor de coaching e começar a dar aula para outros coaches aí. Essa formação pode ser deficiente, como vocês podem imaginar, né? E vai saber a qualidade desse profissional, né? Com isso eu não quero dizer que não existam coachings sérios. Isso pode existir realmente, né? Existem, aliás.
vocês podem também estar pensando, jamais um psicólogo aí que é contra o trabalho de coaching. Eu sei que tem muito psicólogo que tem preconceito com coaching, eu não sou um desses, tá? Eu vejo o valor, como eu expliquei. Até uma das questões para uma pessoa procurar trabalho de coaching é que eu entendo que uma consulta de psicologia não é muito barato. Então, a partir do momento, por exemplo, que um paciente já fez um trabalho de conscientização sobre algum tipo de problemática, como a ansiedade, a depressão, e aí ele já está na fase de manutenção, né? E aí ele só quer fazer essa parte de manutenção, ele até pode realmente conversar com o seu psicólogo, né? E discutir a questão, né? Olha, mas é só para essa questão de manutenção e tudo mais, será que eu não deveria procurar um coach? Afinal, eu vou pagar mais barato, né? E aí faz manutenção com o coach. Que deveria ser assim, de fato, mas... como eu falei, como às vezes tudo nessa nossa sociedade é mais por questão de modismo, e como essa moda tinha pegado forte há um tempo atrás, a gente já via até coaching, que aí alguns realmente ficaram muito ricos e cobram até mais caro do que uma sessão de psicólogo ou psiquiatra, né? Bom, pessoal, eu tive uma interrupção aqui, vocês não devem ter percebido aí para vocês, mas eu fui interrompido e agora estou retomando. Então, eu devo ter falado sobre o trabalho de coaching, tá? Que ele não é complementar a um trabalho do psicólogo e do psiquiatra. O trabalho do psiquiatra e do psicólogo, sim, são complementares, tá? Mas o coaching, ele pode pegar uma parte do trabalho do psicólogo e realizar esse trabalho. Como eu falei, eu não tenho preconceito, ele pode realizar tranquilamente essa parte do trabalho. Mas, como eu falei, a explicação do conceito, ou perceber os conceitos por trás da problemática, só o psiquiatra e o psicólogo têm formação para isso, formação universitária, que o coaching não necessariamente precisa ter. E talvez em alguns casos acontece, você está tratando uma problemática e aparece uma outra problemática atrelada ao caso do paciente. Então, se você estiver só fazendo um trabalho com o coaching, você não vai ter essa cobertura, né? Não vai conseguir compreender algum outro trabalho alguma outra questão que possa estar surgindo. Às vezes, a problemática do paciente envolve mais de uma causa, que no decorrer do trabalho, o paciente acaba se recordando e tudo mais, então um psicólogo poderia dar andamento também nessa questão e aí também já não vai ter, né? Mas eu não estou negando o trabalho do coaching, pode ser feito e realizado. De fato, não é a primeira vez que isso acontece, tá? Na nossa sociedade. E aí vai novamente uma crítica ao Conselho de Psicologia, porque há um tempo atrás, somente psicólogos trabalhavam na área de recursos humanos. Então, depois de uns tempos para cá, que foi regulamentada essa questão do técnico em recursos humanos. E eu compreendo, assim como eu falei que um paciente pode optar por procurar um coach para pagar menos, o mercado, né, empresarial não quis pagar a formação de um psicólogo na área de recursos humanos, preferiu refazer esse recorte de um ponto específico de um dos trabalhos do psicólogo e criou aí esta profissão de técnico em recursos humanos, né? Isso foi feito. E agora estou lembrando, né, que eu estava falando justamente sobre essa questão de poder pagar menos, né? Então aí, teoricamente, você pagaria menos para um coach do que você paga para um psicólogo, mas alguns coaches ficaram tão famosos que acabam cobrando um absurdo, né, o valor de uma sessão, pagam mais que você acaba pagando mais do que pagaria para um psicólogo e para um psiquiatra, né? Tem pessoas aí que se dividem em, por exemplo, o que a gente estava falando da qualidade do trabalho do coaching, porque esse tipo de trabalho não é 100% garantido, né?
Então, tem pessoas que são completamente favoráveis à regulamentação do trabalho e outras que são completamente contra. Por exemplo, existem pessoas que defendem que seria necessária a criação de um conselho de coachings, como existe o Conselho Federal de Medicina e o Conselho Federal de Psicologia, né? Eu não vou entrar nessas questões, eu não tenho uma opinião formada sobre o assunto, mas manteria a qualidade, uma qualidade boa, né, adequada se tivesse conselho, isso é inegável, né, poderia manter, né, daria uma garantia a mais para as pessoas que optam, né, na verdade os coaches não chamam os clientes deles de pacientes, né, chamam de clientes mesmo, mas, como eu falei, em hipótese alguma, eu recomendo que uma pessoa que procura um atendimento para alguma problemática grave procure imediatamente um coach. Nesse ponto eu vou ter que puxar um pouco a sardinha para o meu lado, né? Para o lado dos psicólogos, porque se você for procurar um psicólogo, vocês podem ter certeza que ele tem a responsabilidade de perceber, por exemplo, de que naquela problemática o paciente necessita de um medicamento. Às vezes, como eu falei, uma pessoa ela não consegue nem se concentrar, nem manter o foco no que o psicólogo está falando ali naquela sessão. Então, geralmente os psicólogos têm um bom senso de ir lá e encaminhar para um psiquiatra. Agora, se você for procurar em primeiro lugar um psiquiatra, como eu expliquei, nem sempre o psiquiatra vai ter o bom senso de encaminhar para o psicólogo, por toda essa questão de preconceito que eu citei. E o coaching também, muito menos. Eu acho que vai ser muito raro o coaching falar, porque ele quer segurar o cliente dele, então ele não vai pegar e falar para você procurar um psicólogo ou um psiquiatra. Então, se você procurar um psicólogo, aumentam a sua chance de ter um trabalho mais completo. Provavelmente o psicólogo ele vai encaminhar para o psiquiatra e depois você pode debater com ele, discutir se o seu caso não pode ser terminado, o término do acompanhamento não pode ser feito pelo coach. Eu só quero fazer um adendo também, para não parecer que eu estou menosprezando de fato os coachings, porque assim como houve essa explosão, houve esse boom de coachings a partir do ano 2000, e talvez por haver tantos com pouca qualidade, também explicitei o porquê disso anteriormente, a qualidade foi decaindo e eles começaram a ser muito mal falados, né? Agora, principalmente a partir aqui do começo aqui dos anos 20, aqui do século 21, né? Tanto é que hoje em dia está meio que sendo usado de forma pejorativa. Ah, o fulano lá é coaching, né? Querem dizer que não vale tanto. É o equivalente a blogueiro no mundo do jornalismo, né? Às vezes o cara é um excelente jornalista, acabou saindo de algum veículo grande de comunicação e começou a escrever num blog natural e para diminuir, às vezes até por questões ideológicas, chamam ele de blogueiro. Ah, é um blogueiro, né? Sendo que o bom senso, né, pediria para que se referissem a ele a partir da principal graduação que essa pessoa tem, ou a graduação mais importante, no caso sendo o trabalho de jornalista, né? Isso entra também um pouco na questão ainda, falando sobre o preconceito, né? De que na nossa sociedade chamam médicos pela alcunha de doutor e advogados até pela alcunha de doutor, mas não se chama um psicólogo de doutor, né? Isso também é um grande debate no meio, um grande debate mesmo, que vocês nem imaginam, entre os profissionais. E existem aí duas teorias, né? Que doutor é só quem faz doutorado, né? Ou seja, um doutorado é uma pós-graduação que
que é uma etapa da carreira acadêmica, né? Geralmente alguém se gradua, faz pós-graduação, um mestrado, um doutorado, e aí recebe o título de doutor. Então, doutor é quem faz doutorado. E existe a outra questão em que alegam que existe uma tradição ou uma conivência ou conceito social, né? Um consenso social, aliás, de chamarem advogados e médicos de doutores, né? Mesmo sem doutorado. Como vocês já viram em exposições anteriores, né? Eu acredito muito nessa questão de atos simbólicos. Eu acho que você chamar um desses profissionais de doutor demonstra um respeito que você tem, né, àquele profissional, um respeito e uma admiração. E eu sou muito também apegado a tradições, né, a tradições e a costumes. Eu tenho até um amigo que é mais progressista, né, no pensamento, e ele até utiliza a palavra tradição como xingamento. Isso aí é uma tradição, né? Fala como se fosse algo ofensivo, né? Eu posso até fazer uma exposição mais para frente em outro vídeo, né? Do porquê, né? Tudo para mim tem um porquê. Então, para mim tem um porquê a importância do respeito às tradições e aos costumes, né? Que já vem de longa data. É lógico que saindo do radicalismo, né? Não é sobre tudo, né? Mas algumas tradições têm um porquê de existir, então eu mantenho. E essa linha, né? Que quer chamar doutores, médicos e advogados, né? Alegam que isso é um costume desde o Brasil Império, né? Porque parece que tem uma história de um decreto do rei, né, falando sobre isso. E demonstra também que é uma pessoa que tem alto saber em determinada profissão. Afinal, a maior parte das profissões aqui no nosso país são 4 anos de graduação, né? E médicos, advogados, psicólogos são 5 anos. Fazem uma campanha muito grande na faculdade de psicologia para que você não aceite, em hipótese alguma, ser chamado de doutor, né? Eu não me importo muito com isso. Eu não me apresento a ninguém me referindo como doutor, né? Eu sou o Dr. Frederico. Eu me apresento pelo meu nome e a maior parte dos pacientes, eles se sentem à vontade de me chamar pelo nome, me chamar de você. Mas quando algum paciente, por conta própria, me chama de doutor, eu não nego, eu não o desencorajo, não falo para ele não me chamar dessa maneira, como já vi colegas fazendo, né? Pedindo para chamar de você. Eu também deixo. Aí podem dizer, mas então isso é uma grande arrogância, orgulho da sua parte. Eu acho que seria arrogância ou orgulho se algum paciente me chamasse de você, né, ou pelo meu nome, eu corrigisse, não pode, é doutor. Como eu não faço isso, né, e partiu do paciente, então, tranquilamente, eu deixo ele me chamar do jeito que ele se sente mais confortável. E às vezes realmente alguns se sentem mais confortável falando esse título, atribuindo, né, esse título. Que, como eu falei, eu vejo como se fosse uma forma de respeito e homenagem, né? Assim como, por exemplo, a gente pode ter vários professores na faculdade, na escola, e algumas pessoas chamam um professor de mestre, né? Na prática, a palavra mestre e professor são sinônimos, mas a pessoa dá um peso maior a essa questão de mestre, né? Querendo dizer, olha, você é um professor tão querido, tão admirável que eu te chamo de mestre, né? Então, encarando como uma homenagem, né? Uma homenagem, eu não sinto assim, a necessidade de impedir o paciente de me chamar por isso, né? Então, em resumo, pessoal, para fechar, eu espero o que vocês devem reter, né, dessa exposição é
que o trabalho de psicólogo e psiquiatra, eles são complementares, eles não são iguais. Um psiquiatra não pode fazer o que o psicólogo faz, um psicólogo não pode fazer o que o psiquiatra faz. Não existe um profissional que seja mais importante, ou psiquiatra ou psicólogo. Já o caso do coaching, ele pega uma parte do trabalho do psicólogo. Você pode optar tranquilamente, até por questões financeiras, para o trabalho de um coaching, caso você esteja querendo reforçar e treinar algum tipo de comportamento, não tem problema, mas saiba de todas as limitações desse profissional. E eu acho que todas as profissões devem ser respeitadas, né, como eu tinha pontuado, que a gente saiba exatamente o que cada um faz para não ter esse tipo de preconceito. Os profissionais precisam compreender o trabalho do outro para não se desrespeitarem, né? E cabe ao paciente decidir, porque tem mercado para todos. Eu não vejo como concorrente, eu até recomendo o trabalho, inclusive, de outros psicólogos. Eu acho que tem espaço para todo mundo e cada um faz o melhor, né? O que pode para satisfazer os pacientes que chegam a eles, e os pacientes também, no final das contas, acabam escolhendo o melhor. É isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.